Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, um programa que tem como objetivo maior destacar a você um bom livro para que você tenha uma boa leitura. O livro que nós destacamos hoje traz um tema bastante interessante, um tema importante para o nosso bem viver, para o nosso conviver, porque ele trata de algumas emoções que nós temos no decorrer da nossa vida e que, se não bem compreendidas, bem trabalhadas, podem nos prejudicar bastante. O livro que nós destacamos hoje tem o título Medos, Fobias e Pânico, e nós estamos aqui com a sua autora, que é a Lourdes Possato. Bom, Lourdes, seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Você não está aqui a primeira vez, então não. Seja novamente bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, vamos falar desse livro aqui, né? Que é, como os outros que nós já trabalhamos, é importante para esse nosso, né, trabalhar das nossas emoções, se perceber como é que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo. Qual que é a proposta, né, desse livro, Medos, Fobias e Pânico, né? Tá. Olha, a proposta do livro é, como todos os outros, né, é fazer a pessoa se perceber melhor, aceitar a própria história e saber o que ela faz com isso, né? Sim. Porque, desculpa, se a pessoa não percebe como ela é, como ela está e quais os caminhos que ela pode criar para essa melhora, fica difícil. Então, como todos os outros livros, esse aí também faz isso. E dentro do tema específico dos medos, porque eu acredito que os medos, eles são ótimas mensagens para nós, para que nós possamos perceber os nossos potenciais. Sim. Então, às vezes, alguém não tinha um medo, mas de repente ela desenvolve um medo, porque não é à toa. Aquele medo tem uma mensagem ali contida naquele medo para que ela se perceba, para que ela olhe as atitudes dela. Tem medos que a gente já traz, obviamente, de outras vidas. Então, cada olhar onde a gente para realmente identificar e perceber o quanto isso ajuda ou atrapalha, é muito bom. Agora, uma coisa importante também, né? Ter medo é normal? Então, isso que eu ia perguntar, a gente pode ter medo? Isso é normal? Claro, lógico. Porque o medo, da mesma maneira que o mecanismo da ansiedade, é um fator preservador da vida. Então, se você encontrar alguém que diz que não tem medo nenhum, desconfie. Ou fique meio em retração. Por quê? Porque essa pessoa é um suicida, de repente. Então, não ter medo de nada também é um suicida em potencial. Isso é desequilíbrio. Então, a gente não consegue eliminar totalmente os medos. Por exemplo, meu marido, uma certa feita, me diz assim, que um dos clientes dele disse que a chave do sucesso, né, para um bom empreendimento, para que tudo dê certo, é que você elimine totalmente os seus medos. Isso não é possível. Isso não é possível porque ele deixaria de ser humano, tá? É como se ele perdesse todas as defesas. Então aqui eu tenho que recorrer um pouco à explicação do mecanismo da ansiedade. Porque a ansiedade é uma coisa que a gente também não vai se livrar. Então para que ela serve? Para que a gente perceba o que é uma situação fantasiosa, de repente, que geraria uma ansiedade negativa, ou aquela situação real que me incomoda e eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Se você perde esse sentido de preservação, que é o que a gente chama de enfrentamento ou fuga, como você vai sobreviver? Certo. Então o medo natural, tá, de que preserva a vida, é como se fosse aquela luzinha no painel do carro que chama a atenção. Então o medo aparece e fala, toma cuidado, vamos com calma, vamos olhar de novo, ou como é que a gente pode, sei lá, se preservar nessa situação. Sim. Então o medo, ele é salutar. O medo neurótico é aí que entra, né, a minha parte, a minha profissão. O medo neurótico, ele atrapalha a vida de alguém. Então, ele dificulta, ele empaca. Então esse é o medo que nós precisamos trabalhar. O medo que pede atenção, cuidado, vá com calma, não, esse faz parte do nosso processo, né, de preservação. E como que a gente pode distinguir, né, Lourdes? Como que eu vou distinguir se esse medo que eu estou sentindo é esse medo natural, que faz parte, né, do meu processo de vida, da minha evolução, do meu preservar, né, preservar-se. Isso. Né? Ou se eu estou com um medo desequilibrado, um medo exacerbado. Dá para eu distinguir? Dá sim, baseado na sensação que isso resulta dentro de nós. Então, por exemplo,
O medo natural é aquele que pede, vá com calma, observe melhor. Tipo assim, alguém sobe, está à beira de um precipício, quer dizer, por uma preservação natural, essa pessoa não vai chegar na beiradinha e vai fazer altos malabarismos lá, tá? Ela não tem que provar nada. Sim. Aquela pessoa que tem medo de altura, ela nem subiria lá, só que morreria de vontade de estar lá. Percebeu a diferença? Certo, muito então, bom. quer dizer, o medo neurótico, aquele que preserva, ele é natural, não tem nenhum problema. A gente aceita, a gente lida bem com ele, você não se sente mal com ele. O medo neurótico, esse faz você infeliz. Porque existe todo um processo aqui dentro de vontade, de entusiasmo, mas o medo fala não, porque vai acontecer aquilo, aquilo, aquilo. Então, o medo empaca e a pessoa fica altamente frustrada. Então, esse medo que causa frustração, que causa insatisfação, que empaca alguém, que faz ela infeliz, esse é o medo neurótico. E é ele que contém uma mensagem para ela perceber-se melhor, né? Então, essa mensagem que eu queria que você me explicasse, porque você fala lá no livro mesmo, como você disse, né? Que esses medos, eles escondem, é isso? Eles escondem os nossos potenciais. Os nossos potenciais. E é difícil, assim, para quem é leigo no assunto, como assim? Se eu tenho medo, como eu estou escondendo um potencial que é produtivo? Geralmente o potencial é uma coisa produtiva, uma coisa benéfica. Como que eu vou transformar esse medo, né, nessa potencialidade? Mas você vai falar daqui a pouquinho. Tá bem. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre os medos, as fobias e o pânico. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro Medos, Fobias e Pânico. Estamos conversando com Lourdes Possato, que é a sua autora. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, que é bastante importante para o nosso bem viver, eu gostaria de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Para que nós possamos chegar a pessoas que não têm acesso ao conhecimento, que não têm acesso à informação e com uma qualidade melhorada, nós contamos com a sua colaboração. Transforme-se num divulgador da doutrina dos espíritos, se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Ajude a que mais pessoas tenham acesso a essa doutrina que esclarece, que consola, que informa, enfim. Colaboremos para que o mundo se transforme mais rapidamente num mundo melhor. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Lourdes, vamos voltar a falar aqui de medos, fobias e pânico. A educação como toda, né? Familiar, a educação que vem de casa. Isso tem um papel importante no evitar dessas sensações ou desses sentimentos que nos prejudicam? Tem bastante. É como se a própria educação ela tolhesse ou incentivasse. Então, por exemplo, uma pessoa dentro de uma educação muito repressora, muito podadora, ela pode ser uma pessoa altamente medrosa. Certo. Uma pessoa que foi muito protegida, sabe aquela educação protecionista demais, onde os pais fazem tudo, decidem pelo filho e tal, também pode gerar ali uma pessoa altamente medrosa, com muito pouco autoconfiança, certo, né? Então, claro que essa formação interfere. E dentro do processo de terapia, de autopercepção que a gente vai promover, a pessoa vai ter que olhar essas coisas todas. Porque é como eu sempre falo, o que é da pessoa de fato, da essência dela, é tranquilo, faz bem, é gostoso, ela convive bem, dá leveza. Sim. O que é um comportamento aprendido neurótico que vai contra essa natureza essencial, faz mal. Então é aquilo que deixa a pessoa infeliz. Como eu falei agora há pouco, quer dizer, tem aula dentro dela que clama, que é entusiasmado, mas tem todo um processo mental que bloqueia e que faz ela ficar empacada. Então essa é a parte neurótica que ela precisa resolver. Questionar, obviamente, os valores recebidos. Eu tenho a impressão que o livro ajuda muito a pessoa a perceber. Isso. Até por conta da listinha grande, né, que tem no final do livro sobre todos os medos. Isso. E é muito importante um capítulo do livro que fala do medo da vida e o medo da morte. Quer dizer, é interessante porque muitos desses medos, eles vão mostrar o medo de viver na realidade.
É como se a pessoa tivesse medo de ser ela mesma. Ela aprendeu tanto que ela não podia ser o que ela é, ou ela nem teve espaço para isso, mas não interessa, tem uma natureza lá dentro que ficou parada, embutida, bloqueada. Então esses medos vêm justamente chamar atenção para essa natureza parada e bloqueada. Posso dar um exemplo? Pode. O clássico medo de animais. Sabe, é o medo de um cachorro, às vezes de um bichinho pequenininho. A lagartixa. A lagartixa, uma taturana, quer dizer, é interessante a gente pensar nisso, né? Mas eu fiz vários trabalhos com clientes ao longo dos anos e deu para perceber, quer dizer, então aquele bichinho lá tem uma característica dela e que ela não vê, de repente uma virtude, um potencial, Certo. uma força, uma curiosidade, mas que ao longo do tempo ela bloqueou, né? De repente uma sensualidade, que é o caso da lagartixa, por incrível que pareça, uma flexibilidade, uma capacidade de estar, sabe, de chamar atenção. E a pessoa não percebe isso dentro dela, então ela bloqueia. Só que chega um momento, você sabe que a vida empurra, né? Para que a gente evolua, para que a gente se olhe, enfim, estabeleça os nossos propósitos aqui. Então, onde aparece um medo desse tipo, uma insatisfação, para quê? Para promover esse olhar. Então, quer dizer, e é engraçado que quando, por exemplo, a pessoa tem medo lá do bichinho, onde ela vai tem um. Tem um, sim. Tem. Ninguém viu, mas ela vê. Sabe? Ou então, Cai ele entra, em cima ou então dela. ele entra na nossa casa e fica ali, Isso. ó. E você não sabe o que fazer com ele, Então é né? incrível. E eu já ouvi muito disso. Depois que a pessoa entende a mensagem do bichinho, acabou. Ela não percebe mais aquele bichinho por ali. Então é bacana. E isso tem a ver com os bichos, com alguma situação, de repente, uma figura, às vezes a ideia do monstro, sabe? Tem potenciais da pessoa lá que são projetados naquele meio. Então, mas tem um pouco disso da educação, né? Essa coisa do monstro me lembrou. Não faça isso porque o homem do saco te pega, ou Ai, o monstro vem te pelo amor de buscar, né? Que isso já está mais fora de moda, mas... Não, mas ainda existe. Esse tipo de situação é que não te deixa ser como é, né? Porque nós podemos Não, ser porque educados... estabelece os medos, Os não é? medos, né? A gente pode ser educado sendo espontâneo, né? Porque aquela, você não pode ser assim, você não pode ser assim, não é? A educação é baseada em não pode ser. Porque tenta enquadrar a pessoa nos padrões tradicionais. Isso. E isso é a grande lesão para a natureza. E é isso que a gente tem que recuperar lá na frente, depois que cresce. Para quê? Veja, aqui eu não estou pregando egoísmo nem rebeldia, eu estou pregando espontaneidade, naturalidade, porque se você resgata isso, você vai ser um ser integrado, feliz, bondoso, naturalmente bondoso, solidário. Por quê? Porque você se achou dentro dessa história. Essa coisa de não dar a opinião de medo é isso, né? Essa espontaneidade. Eu não preciso concordar com o outro para apresentar a minha opinião, né? E muito menos esperar que o outro aprove para então você poder se sentir correto. Isso, então, mas é um trabalho árduo depois de um tempo que você está numa conduta, né? Depois de uma certa idade é mais difícil de você mudar isso, mas é possível. Sabe o que eu acho? Tem uma dificuldade por conta do hábito arraigado. Mas quando nós percebemos com muita clareza que aqueles hábitos são ruins e fazem mal, a gente muda. Muda, né? Muda. É como, por exemplo, vou dar um exemplo paralelo aqui, uma dieta. De repente você descobre, por exemplo, alguém descobre que é diabético. Em nome da preservação da vida, ele vai tirar aquele docinho que ele adora. Ele não vai deixar de gostar do doce, quer dizer, isso não é imposto, mas ele vai poder trabalhar com a ideia de gostar tanto do doce a ponto de não se prejudicar. Quando ele percebe, ele já mudou o hábito quando ele toma consciência. Tá certo. Então, essa é uma forma de mudança que é claro que é trabalhosa, mas ela é possível. É possível, muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando ainda de medos, fobias e pânico. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Lourdes Possato e estamos falando sobre o livro Medos
Fobias e pânico. Bom, Lourdes, eu acho que tudo nesse livro é importante, né? Se nós ficássemos aqui 2 horas, teríamos muito assunto para falar sobre ele. Com certeza. Né? É um livro que eu entendo que é para estudar um pouco, não só para ler, né? Você pode ler, mas consultar, estudar um pouquinho mais profundamente os capítulos que te tocam mais, ou aqueles que te falam das suas dificuldades maiores. Eu acho refletir e até fazer exercícios, né? Isso. Por conta dessa reflexão. Isso, Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da neurose. Tem uma orientação lá que fala de ego, que eu falo, o que é mesmo ego? O que eu tenho que fazer com o ego? O ego é positivo, o ego é negativo? Porque as pessoas falam, o ego exaltado, isso é para amaciar o meu ego. O que é isso? Tá. Olha, o ego, de uma maneira mais simplista, é como se fosse uma capa que a gente veste em algum momento da nossa vida. Uma capa que, de repente, lá na infância é imposta. É aquela história dos valores. Menina não faz isso. Ou o menino tem que fazer aquilo. Sabe, papéis, né? Onde as pessoas já vão criticando, dependendo do meio, né? Que às vezes é mais crítico, enfim, ou mais podador, mais repressor. Esse meio realmente cai matando. Quer dizer, poxa, a gente tem hoje um preconceito fortíssimo com a homossexualidade. Certo. Então, o pai, por exemplo, acha que ele é culpado, que ele está sendo punido por Deus, quer dizer, ele não entende a história que é uma natureza ali manifestada. Então, imagina um sujeito desse, como ele vai ser podado. Se ele manifestar, se a criança manifestar um interesse por alguma coisa que o pai acha esquisito, ou que bate de frente com o preconceito ou os medos dele, ele vai podar. Então, essa essência, ela está sendo podada e sendo... Uma capa está sendo incorporada ali, entendeu? A capa do ego, que diz o que ele pode e o que ele não pode fazer. Certo. O que ele deve e o que ele não deve fazer. Então, o ego, ele está sempre voltado para o tradicional, para os valores da sociedade. Nós somos seres sociais, sem dúvida, nós estamos inseridos numa sociedade. Só que a gente não precisa ser ego ambulante o tempo todo. Porque o ego também vai forçar a pessoa a se ocupar com a imagem dela. Para agradar, para receber do outro a aprovação, para que o outro a aceite. E numa dessa, o ego promove pessoas extremamente egoístas. Certo. Você concorda? Porque Sim. Elas estão sempre pensando de uma maneira manipuladora. O que eu posso fazer ou o que eu tenho que fazer para o outro fazer não sei o que para mim. Então é sempre uma coisa indireta, onde o interesse é a própria pessoa. Mesmo que não seja uma coisa tão terrível como querer a aceitação de alguém. Mas não interessa, ela está se sacrificando, ela está colocando a natureza dela debaixo de padrões que ela não checou, se fazem bem, se não fazem, né? Então esse é o ego, é a capa, e que está ligada ao orgulho, à vaidade, à imagem. O fulano, para ser aceito, por exemplo, na nossa sociedade, ele tem que ir um monte de coisa. Isso. Então a nossa sociedade impõe, principalmente atualmente, uma pressão tão absurda, em cima até de bens materiais, né? E a pessoa, para estar inserida dentro desse grupo, ela literalmente se mata. Isso é que vai gerar as doenças dentro dela. É porque hoje nós estamos muito mais preocupados em ter do que em ser, não é isso? Então, aquela preocupação, ou melhor, aquela ótica que foca o ser, para no mínimo avaliar até que ponto para mim ter um carro é necessário ou não, ou mais um, ou mais dois, sei lá. A pessoa, então, ela está inserida dentro dos papéis, das cobranças sociais, e ela, então, não se percebe. Ela está às ordens do ego, ela não está às ordens da natureza, do sentir dela. Que esse sentir, ele, no mínimo, localizaria a pessoa. Tipo, olha, você não acha que não precisa? Ou, você não acha que, ok, você quer, mas será que tem que se sacrificar tanto? Que tal a gente repensar as nossas atitudes no dia a dia? Então, gente, por exemplo, que gasta tanta energia num segmento da vida dela, que, por exemplo, a família passa batido. Eu ouço histórias onde por 15 anos o pai não viu os filhos, porque ele só trabalhou. Até que ponto isso é natural? Então, assim, o que eu entendo, então, é que a medida com que você age é que é importante. Isso, exatamente. Essa medida, ela tem que ter um acordo interno, ou seja,
ou ela faz bem ou ela não faz. Então, se a natureza diz, e a natureza está o tempo todo falando, né, pelos nossos sintomas, alguém que está devidamente centrado, ele vai perceber a hora de parar, tá? E respeita, ok? A pessoa que não está centrada, que está às ordens do ego, ela neurotiza. Então, ela vai ficar às ordens dessas solicitações, ela não mede sacrifícios. Um belo dia, ela tem um AVC, que faz ela parar, na marra. Sabe? Ou um dia ela tem uma batida e ela quebrou a perna, ela vai ter que parar na marra. Quer dizer, ela vai ter que rever. Agora, será que ela está pronta para rever? Ou ela vai amaldiçoar a vida, ela vai ficar frustrada, se achando uma droga? Então, percebe como é importante trabalhar esse autoconhecimento? É fabuloso. Para separar essa neurose, esse ego dessa essência, né? É o equilíbrio mesmo, né? E o que eu achei interessante aqui, para a gente finalizar, é que você, em alguns pontos desse livro, você associa a outros, ou seja, a gente até consegue ajuda lendo os livros. Sim, claro. Né? Se você fizer o que está sendo orientado para a gente fazer. Dá para conseguir uma melhora? Dá sim. Principalmente quando eu falo com relação à ansiedade sob controle, porque lá tem uma série de dicas e exercícios para a pessoa ficar no aqui e agora e se perceber melhor. Só que veja, tem que praticar, né? Tá certo. Lógico. Muito bom. Eu acho que a gente falou até pouco, mas tem muito no livro e acho que quem quiser saber um pouquinho mais, vai lá buscar o livro. Quem quiser entender o seu próprio medo, eu acho que vai encontrar alguma referência ali, ou dentro da listinha, enfim, que vai ajudar. Enfim, também fico à disposição, né? Lá consta, tem o e-mail, enfim. A pessoa pode, de repente, me perguntar, não é? Fico à disposição. Nós agradecemos muito a sua participação, Lourdes. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Eu aguardo você. Até lá.